Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para o Salmo número 11. Um salmo precioso que fala sobre o nosso refúgio, que é o nosso Senhor. Nós temos o nosso refúgio em Deus. Nós não confiamos em nós próprios, nós não confiamos naquilo que possuímos, nós não confiamos em organizações ou nos astros ou na astrologia. Nós confiamos única e exclusivamente em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e só dele provém a nossa vitória. Então é por isso que nós efetivamente confiamos naquilo que a Bíblia nos diz. Não confiamos em mais entidade alguma. Infelizmente vejo que muitos cristãos pelo mundo fora vão depositando a sua confiança não em Deus, mas noutras situações. Por vezes depositam a confiança na Mãe de Jesus. Por vezes depositam a sua confiança nos apóstolos. Por vezes depositam a sua confiança na igreja. Mas a palavra de Deus nos mostra que a nossa confiança tem de estar alicerçada em Deus e nada mais. Consequentemente, depois da nossa confiança em Deus, nós então podemos estabelecer outro tipo de relacionamentos. Mas a base, o centro, a relação vital tem de ser Deus através da pessoa de Cristo. Fora disso, deixa de existir cristianismo. Fora de Cristo não há cristianismo. Então temos de perceber isso. Se queremos ser cristãos, como 98% do nosso país se declara, tem de ter Cristo no centro e não outra coisa qualquer. Eu fico abismado com tantas pessoas que se dizem cristãos, mas cristãos nominais. Eu sou cristão, mas cristão nominal. E eu creio que isto não significa muito. Quando nós olhamos para Deus, a pergunta é: Deus é o seu refúgio? É em Deus quem você procura auxílio? É com Deus que você desabafa? É em Deus que você se anima? Então você tem de efetivamente procurar em Deus as respostas para a sua vida. Se anteriormente as respostas às perguntas foi não, então está no momento certo de você mudar de atitude. Talvez ao longo deste programa você queira efetivamente fazer isso, compreendendo melhor as Escrituras, queira mudar de estilo de vida, queira ser um cristão não nominal, mas um cristão praticante, um cristão que se envolve com Cristo. Não estou a falar de se envolver com uma entidade religiosa, estou a falar de um envolvimento pessoal com Deus, um envolvimento em que você realmente começa a conhecer o coração de Deus. E isso só através da sua palavra. Então, por isso mesmo, vamos começar a ler este capítulo 11. Eu gostaria que você estivesse atento e então, enquanto nós lemos aqui este capítulo 11, o verso 1, que diz: No Senhor me refugio. Como dizeis vós, pois, ó minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Estamos aqui tendo um cenário bem difícil para Davi. Eu vou tentar dar um enquadramento aqui histórico para você perceber quando ele escreve este salmo o que é que ele está a querer dizer. Porque muitas vezes nós olhamos para os salmos e pensamos: mas que bonito este salmo, como este homem era um homem de fé, de certeza que ele não tinha grandes dificuldades. Retire daí a sua ideia, pois aqui este cenário, quando Davi escreve este salmo 11, provavelmente ele estaria a fugir das tropas, e não de umas tropas quaisquer, ele estaria a fugir das tropas do seu próprio filho. Agora você imagina o que é um pai estar a ser traído pelo seu próprio filho. É terrível em termos emocionais. E aqui os seus generais estavam certamente a falar com Davi, dizendo para ele se retirar para uma outra região. E ele diz: o meu refúgio é o Senhor. Eu posso fugir para a direita ou para a esquerda, porque Davi, em determinados momentos, quando ele sentia o perigo, ele saía de uma região para ir para outra. Ele, efetivamente, em algumas alturas, ele fugia, saía de determinadas regiões. Mas ele diz: sair ou não sair não interessa. Ir para sítio A, B ou C é importante, mas se não for Deus a proteger-me, é inútil. Minha alma não pode fugir como um pássaro para o monte. A única coisa que eu tenho de fazer é confiar em Deus.
Se você tem esta confiança em Deus, então efetivamente é algo de grande bênção para si. Perceber que há atitudes que nós podemos tomar, mas que têm que ser alicerçadas na vontade de Deus. Continuando o verso 2, ele diz: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Davi descreve então o perigo em que ele se achava. Havia efetivamente um perigo de guerra iminente. Ele sabia que as tropas do seu filho estavam prontas para lhe retirar a vida. E eles estavam realmente com essa intenção. O filho tinha feito um golpe de Estado, de alguma forma, tinha-lhe usurpado o trono e Davi teve que sair às pressas do palácio, mas ele confiava em Deus. O seu refúgio era efetivamente o Senhor. Talvez você diga que não vale a pena viver, talvez está desanimado com o que está a acontecer na sua vida, está desencorajado por alguma situação pessoal que você está a viver. Eu quero dizer que provavelmente você não está a viver algo semelhante àquilo que Davi estava a viver. Davi tinha a sua vida literalmente em risco, mas mesmo assim ele confiava em Deus. É necessário nós entendermos que podemos passar por problemas sérios, difíceis, problemas até que põem em risco a nossa própria vida. Mas devemos confiar em Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Alguém disse um dia: não contes a Deus o tamanho do teu problema, mas conta ao teu problema o tamanho do teu Deus. E, efetivamente, nós devemos ter isto em atenção. Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é poderoso e não há problema maior do que o nosso Deus. Nós devemos efetivamente confiar nele, pois Ele é o nosso refúgio. Se você está a viver um problema, talvez você precise de se encontrar com Deus, precise confiar em Deus. E é uma história que eu ouvi, uma história que foi transformada num poema lindíssimo, que conta como um homem se sentia no seu percurso de vida, nos momentos difíceis da sua vida, como ele estava. E esse poema foi transcrito como sendo as pegadas na areia. Esse homem, então, nesse momento de grande tribulação, ele teve um sonho. E esse sonho relatava: estava eu com o Senhor e, de alguma forma, a fazer uma retrospectiva da minha vida, que descrevia como pegadas numa areia arenosa. No geral, haviam duas marcas de pés, as minhas e as do Salvador. Mas ao aproximar-me mais, porém, vi que apenas um par de pegadas estavam marcadas nos lugares mais escarpados, nos momentos mais difíceis da minha vida. Franzi a testa confuso e perguntei ao Senhor: Senhor, vejo que como andamos juntos a maior parte do tempo na minha vida, mas quando as coisas ficaram realmente terríveis, para onde é que foste, Senhor? Precisei mais de ti do que nunca, mais da tua ajuda nestas ocasiões. Mas tu estavas longe, tu foste-te embora. E o Senhor respondeu: não, meu filho, eu nunca te deixei. Os dois pares de pegadas confirmam isso. Mas houve um período em que o Senhor não está lá. Eu suportei essa caminhada sozinho. Nessa ocasião tão difícil, eu estava só. E o Senhor diz: no momento em que tu vês um par de pegadas só, meu filho, foi efetivamente os momentos mais difíceis da tua vida. Mas foi nessa ocasião difícil que eu te peguei no colo. E é por isso que só vês um par de pegadas. Efetivamente, a nossa vida muitas vezes parece assim. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós pensamos que estamos sós, que Deus nos abandonou. Mas é nesses precisos momentos que Deus nos carrega no colo. Talvez você está a passar neste momento uma grande prova, uma grande dificuldade, e você clama a Deus e não ouve a voz de Deus, não recebe orientação. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida que a maior parte das vezes quando Deus se cala, podemos usar esta expressão, é porque Deus está a condoer connosco, é porque Deus está a chorar com as nossas lágrimas, é porque Deus está a sofrer com o nosso sofrimento. E Deus respeita tanto o nosso sofrimento que Ele fica calado, Ele fica em silêncio, esperando efetivamente ao nosso lado. Aquilo que consola o nosso coração nos momentos de sofrimento não é grandes discursos, e você sabe-o bem, não é grandes palavras, porque elas muitas vezes nós já sabemos, mas é a presença de alguém que nos pode consolar e confortar. E Deus está ao seu lado. Deus efetivamente não o abandonou neste momento.
você pode confiar nele. Pode entregar-lhe a ele o seu problema, a sua dificuldade, sabendo que ele está ao seu lado. Deus é o seu refúgio. O verso 3 deste salmo continua a dizer: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vemos aqui agora que Davi começa a refletir sobre a importância dos fundamentos. Então aqui os fundamentos está a falar das bases para a vida. O que é o fundamento da sua vida? Quais são os alicerces para a sua vida? Esta é a pergunta que de alguma forma Davi está a tentar enquadrar. Ele diz que uma vez esses fundamentos destruídos, então o que é que pode fazer o justo? O justo, perdendo os fundamentos, então realmente perde tudo. Talvez você tenha princípios de vida. Você tem esses valores que são vitais, são os fundamentos para a vida. Se você destrói esses valores, então você não tem muito mais para construir. É como se tentássemos construir uma casa sem pôr os alicerces, sem pôr os pilares. É óbvio que para mandar uma casa abaixo, o mais fácil é destruir os fundamentos. Destruindo os fundamentos, então toda a casa desmorona. Assim é a vida de uma pessoa. Quando nós destruímos os nossos fundamentos, sejam eles a fidelidade, a verdade, a honra, a honestidade, quando nós destruímos estes fundamentos, então efetivamente estamos a destruir a nossa vida. Talvez você está a olhar para a sua vida, está a pensar no divórcio, está a pensar na separação, está a pensar em pôr termo à sua vida, está a pensar talvez fazer algo que vai contra os seus princípios. Eu quero dizer-lhe de uma forma muito sincera, com muita humildade também, percebendo o seu drama, que vale a pena você guardar os seus fundamentos. É aquilo que vai sustentar toda a sua vida, é aquilo que vai sustentar toda a sua estrutura interior. Então mantenha-se firme nesses fundamentos, esses fundamentos básicos que são os alicerces para construir uma vida. E um deles, o mais vital de todos, é a fé. E a fé é o que dá a sustentabilidade, a coesão a todos os outros fundamentos, a todas as outras áreas da vida. Se nós efetivamente não tivermos fé, não há coesão entre a verdade e a honra e a palavra e a honestidade e a fidelidade. A fé é o que liga todos estes valores e de alguma forma os torna unos, os torna vitais. Então você exercita a sua fé porque ela é vital para o seu relacionamento com Deus, mas vital também para o seu relacionamento com os outros e, acima de tudo, para a sua saúde integral, para a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, a sua saúde psicológica, até a sua saúde física. É vital a sua fé. Então desenvolva essa fé através da leitura da Bíblia, através da oração, através de estar envolvido ativamente numa comunidade cristã e aí possa crescer na sua fé. É isto que é vital, é por isso que Davi aqui escreve dizendo: se esses fundamentos são destruídos, o que é que vai fazer o justo? Então, tenhamos presente na nossa mente que é vital o desenvolvimento da nossa fé. O verso 4 do capítulo 11 ainda diz: o Senhor está no seu santo templo nos céus, tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Vejamos aqui este equilíbrio muito interessante que Davi escreve neste salmo. Deus está efetivamente no seu trono, mas esta verdade não termina por aqui. Esta verdade não é exclusivamente hermética neste salmo aqui. Não, Deus está efetivamente no seu trono, Ele é majestoso, Ele é grandioso, Ele é rei dos reis, mas Ele é o Deus que sonda o homem. É o Deus que está próximo de cada um de nós. Não é um Deus ausente como alguns pensam, que Deus criou a natureza, criou a terra, e depois ausentou-se, está nos céus, não quer saber mais de nós e abandonou o homem. Infelizmente esta foi uma filosofia bem presente nos séculos anteriores. Eu espero que já tenhamos ultrapassado esta mentalidade que muitas vezes tem mais a ver com um trauma familiar, com uma má educação cristã, uma má educação da Bíblia, do que propriamente com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus próximo. É um Deus grande, é verdade. É um Deus majestoso, é um Deus poderosíssimo, mas é um Deus próximo. É um Deus que está atento à sua vida. Eu gosto daquele texto de Isaías 57:15. Este texto é, para mim, fantástico, que mostra quem Deus é. Diz assim: porque diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Já imaginou este Deus? Ele habita num alto e santo lugar.
Este é o nosso Deus, é o Deus que está lá, presente, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que atua no cosmos, um Deus que está efetivamente com grande poder. Mas o texto não termina aqui. Este livro de Isaías 57:15 diz: mas habito também com o contrito e habito também com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então temos este equilíbrio entre um Deus que é majestoso, um Deus que mora, agora pondo aqui uma linguagem humana, num belo palácio, mas que sai às ruas e está no meio daqueles que são pobres, daqueles que são necessitados, para trazer mais-valias, para trazer respostas concretas, retirando essas pessoas da miséria, retirando essas pessoas dos vícios, retirando essas pessoas da perdição, literalmente, trazendo-os então para o seu palácio. Esta é a grande imagem que Deus tem aqui. Uma imagem bela, bonita. Não é um rei grandioso, não é um rei majestoso, com muita riqueza, que vive à custa da exploração dos seus súbditos. Não, este não é o Deus da Bíblia. Deus não vive a explorar os seus súbditos. Infelizmente, nós às vezes olhamos para os contos de fadas e vemos grandes imperadores, grandes reis, que vivem à custa dos seus súbditos. Os súbditos estão na miséria e o rei é grandioso e majestoso. Mas este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus grande, mas que quer que os seus súbditos não estejam abatidos, quer que os seus súbditos não vivam contritos, quer que os seus súbditos não estejam na miséria. E Ele desce até ao nosso meio, habita no nosso meio para transformar essa situação e levar os seus súbditos a viver na majestade, na grandiosidade, no poder que só Deus pode conferir. E é por isso que o Evangelho de São João, no capítulo 1, diz que Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Bonita esta expressão. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus, que era majestoso, grandioso, poderoso, saiu do seu palácio tremendo para habitar no meio da miséria. Para quê? Para nos levar de volta ao seu palácio. Esta é a grande mensagem do Evangelho para si. Não é um Deus que tem prazer na desgraça, não é um Deus que tem prazer na miséria, não. É um Deus que o quer retirar dessa desgraça, dessa miséria. Por isso Ele habita no meio daquele que tem um coração abatido e contrito. No meio daquele que está desanimado. Deus quer tirá-lo dessa situação. Deixa-se levar por Deus neste momento. Deixa-se levar por Deus para esse palácio fantástico que Deus tem para si. Um palácio santo, um palácio eterno, um palácio grandioso, um palácio onde efetivamente o espírito abatido e contrito não tem mais lugar. Porque é um lugar de festa, um lugar onde a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o seu coração. Independentemente das circunstâncias, Deus está lá. O cristianismo é a única entidade que mostra esperança mesmo a meio das circunstâncias. Por vezes as circunstâncias são desanimadoras, são circunstâncias que nos desamparam e nos deixam desgostosos, mas Deus traz a paz, mesmo no meio dessas circunstâncias. Este é o nosso Deus. O Salmo 11 ainda continua a dizer no verso 5: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência a sua alma abomina. Este verso é muito interessante porque nos mostra claramente que Deus não põe só à prova o justo. Às vezes nós pensamos que Deus só prova o justo. Não, Deus prova o justo e o ímpio. E Ele abomina a violência. Tenhamos atenção a isto. É por isso que Jesus nos dizia: bem-aventurados os pacificadores. Deus não quer violência. Se você está a pensar em atos violentos, de fazer justiça pelas próprias mãos, ponha isso de lado. Deus abomina quem faz a justiça dessa forma. Deixe Deus fazer justiça. Ele é o Deus justo que irá julgar todos os atos dos homens. O verso 6 ainda prossegue: Ele fará chover sobre os perversos as brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Vejamos bem aqui a justiça de Deus. E o verso 7 prossegue: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Vejamos aqui que vale a pena prosseguir em atos de justiça. Vale a pena continuar em atos de retidão. E o Salmo 12 prossegue: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Davi clama para que efetivamente Deus intervenha
quando a justiça desaparece. É necessário a intervenção de Deus. E, efetivamente foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Desapareceram os justos e houve necessidade de uma intervenção de Deus. Eu creio que o nosso mundo hoje não é muito pior do que Sodoma ou Gomorra, ou que os tempos de Noé. Não há muita diferença entre os nossos dias e aqueles. A grande diferença, provavelmente, é que hoje existe um pouco mais de justos do que naquela época. Eu creio que necessitamos clamar a Deus para que Deus levante mais homens e mulheres com senso de justiça, com senso de piedade, com senso de buscar a Deus acima de todas as coisas, pois é isso que fará a diferença, é isso que trará saúde às nações. O verso 2 ainda diz: falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Parece que Davi estava a ler os jornais do nosso país. Estes homens que dão palmadinhas nas costas, grandes elogios à frente uns dos outros, mas atrás só dizem mal uns dos outros. Coração falso, língua bajuladora. E efetivamente precisamos pôr de lado este tipo de atitudes, pois se fizermos isso, haverá grandes mudanças no tecido social da nossa nação. O verso 3 ainda nos diz: corta o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Mais uma vez, parece que as pessoas continuam hoje com esta atitude. Mas o texto não termina aqui. O verso 5 diz: por causa da opressão dos pobres e dos medos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Vejamos que Deus é um Deus que está atento às situações de injustiça e Ele próprio agirá no momento adequado. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadilho de barro, depurada 7 vezes. Vejamos aqui como a Bíblia é algo precioso. É como esta prata preciosíssima, prata pura, que tem alto valor. Sim, diz o verso 7, sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos. Quando entram os filhos dos homens, a vileza exalta. Vemos aqui que esta é a atitude daqueles que desprezam a Deus. Pois eles andam por toda a parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mau. Esta é uma outra versão deste mesmo verso. Precisamos de voltar a dar importância àquilo que é vital. E por isso eu termino este tempo aqui voltando ao verso 6, voltando àquilo que é fundamental, dizendo: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadilho de barro, depurada 7 vezes. Se você valorizar efetivamente a palavra de Deus como o salmista o faz, irá começar a perceber que efetivamente Deus não está distante. E as situações de injustiça que você está a viver, Deus as converterá em justiça. Deus fará justiça na sua própria vida. O ímpio não prevalecerá para sempre. A injustiça não durará todo o sempre. E Deus colocará a verdade, trará a justiça sobre a sua vida. E você irá ver uma mudança significativa, porque Deus é o seu refúgio. Deus é aquele em quem você pode encontrar socorro. Então, valorize a palavra de Deus, pois é ela que liberta, é ela que transforma. E nós temos recebido muitas notícias de pessoas que, simplesmente porque começaram a amar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, as suas vidas estão a ser efetivamente transformadas. E isto dá-nos uma grande alegria e dá-nos uma grande satisfação de continuar a anunciar esta palavra que tem poder para transformar. Eu quero dar então no final deste programa um grande abraço a todos os nossos ouvintes que estão espalhados pelo nosso país, pelas ilhas, nossos ouvintes que estão nos Estados Unidos ou noutras partes da Europa, que efetivamente nos ouvem e que têm sido transformados pelo poder da palavra de Deus. Continua a valorizar esta palavra e a trazê-la para o seu coração, vivendo-a dia a dia, e Deus aí glorificará o seu nome. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.